Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 14 de julho de 2024, são 8 horas da manhã aqui em Nova York, 9 horas da manhã no horário de Brasília e 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Teve um pequeno ataque com mísseis Ra-69 contra a Ucrânia, mas os dois mísseis foram derrubados pela defesa antiaérea. Nenhuma grande novidade de ontem para hoje. E também do lado ucraniano não teve nenhum grande ataque de ontem para hoje. A gente tem mais informações sobre os ataques feitos pelos ucranianos ontem, né? Lembra que ontem os ucranianos atingiram postos de combustível e subestações aqui na região de Rostov-on-Don, em Krasnodar, em várias outras regiões aqui. A gente tem mais informações sobre esses ataques de ontem, mas nenhum novo ataque de ontem para hoje. A grande novidade que a gente tem aqui é justamente que os russos tentaram avançar, criar uma nova frente de batalha aqui nessa cidadezinha chamada Stonitsky-Kozachok. Essa cidadezinha aqui, bem na fronteira, repara que a cidade é literalmente na fronteira com a Rússia. A fronteira está aqui, ó, embaixo é Ucrânia, em cima é Rússia, né? E os russos tentaram abrir mais uma linha de frente aqui, exatamente com o mesmo objetivo que eles fizeram mais aqui embaixo, em Vovchansk e Liptsi, justamente querendo diluir a defesa ucraniana, né? Mas não conseguiram. Os soldados da guarda territorial ucraniana foram capazes de impedir esse avanço russo ali, né? A outra notícia interessante nesse aspecto é que o governo de Belarus anunciou que está retirando as tropas da fronteira com a Ucrânia, né? Desde o início dessa fase mais aguda da invasão da Ucrânia, né? Desde do dia 24 de fevereiro de 2022, Belarus foi usado como ponto de passagem para os russos, para um grande ataque aqui contra Kiev, vocês lembram disso, mas depois disso continuou a linha de frente aqui. Eu, inclusive, na minha última visita à Ucrânia, estive na linha de frente aqui. É uma linha de frente, tá? É uma linha de frente inativa, não tem combate acontecendo, mas tem lá toda a preparação para combate do lado ucraniano e do lado russo também, no caso do lado de Belarus, né? E o Lukashenko avisou que estaria retirando as tropas de Belarus aqui da fronteira com a Ucrânia. A gente não sabe se isso é verdade, mas os ucranianos falam que não vão retirar suas tropas daqui, mas algumas pessoas estão dizendo que de fato a Ucrânia está diminuindo as tropas nessa região de fronteira aqui, justamente para privilegiar essa fronteira com a Rússia, onde podem acontecer novas agressões russas aqui, né? Bom, fora isso, da linha de frente, nenhuma mudança significativa, não mudou nada em termos de avanço de nenhuma parte. E o Zelensky está na Irlanda hoje e deve ir em seguida para o Reino Unido, para a Inglaterra. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Enchi a Cara em Nova York e atrasei os vídeos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E, pessoal, não, eu não enchi a cara em Nova York, eu saí para tomar uma cerveja, realmente fiquei até mais tarde, acabei atrasando os vídeos ontem, peço desculpas pelo atraso do vídeo de ontem, são minhas férias, estou passeando, estou fazendo férias aqui nesse meio tempo, né? Espero que não aconteça mais, mas eu tenho que lembrar vocês que no dia 16 eu estou voltando para o Brasil. Então, no dia 16 o vídeo deve ser bem curtinho também, 16 depois de amanhã, né? E no dia 17, como eu vou estar chegando no Brasil também, o vídeo deve atrasar no dia 17 por conta da minha viagem de volta ao Brasil, tá? Mas vai ter vídeo todos os dias, não vai faltar não. Pois bem, vendo aqui a situação, houve um ataque com dois mísseis Ra-59 e 69, que são mísseis de cruzeiro russos, mas os dois foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, que também derrubou alguns outros drones de observação ali sobre o território ucraniano, né? Bom, de ontem para hoje não teve nenhum ataque ucraniano contra a Rússia, mas teve algumas coisas aqui. Esse aqui foi o ataque que foi feito ontem, né? De anteontem para ontem, atingiu uma subestação na região de Kursk que levou à falta de luz. Então tá aqui um monte de reclamações no Telegram russo do pessoal falando que está sem luz e não sei o que lá, com falta de luz ali, né? E também na região de Sudja, também teve um transformador destruído pelos ucranianos, levando a falta de luz ali, né?
Também teve um ataque contra uma torre de televisão aqui, né? A imprensa russa reporta um ataque de drone contra uma torre de televisão também ali em Súdia, ali na região de Kursk, mas aparentemente a torre não foi afetada por esse ataque, né? Agora, esse ponto aqui é um ponto mais interessante, né? Esse aqui mostra, o vídeo mostra o momento do impacto do drone ucraniano no depósito de óleo ali em Rostov. Então, se você olhar aqui, ó, a gente já tinha algumas imagens, né, de ontem pegando fogo ali, o depósito de óleo ali em Rostov-on-Don. Rostov-on-Don é nessa região aqui no sul da Rússia, mas na verdade o depósito foi nessa cidade aqui, ó, de Volgodonsk, aqui, mas é no Oblast de Rostov-on-Don, né? Tem a cidade de Rostov-on-Don aqui, e o Oblast, que é tipo o estado de Rostov-on-Don, foi nessa outra cidade aqui. Mas aqui a gente tem a imagem do momento em que o drone atingiu. Dá para ver aqui, ó, o guardinha com a arma anti-drone tentando parar o drone, mas não deu certo, não conseguiu. Vou tocar aqui para vocês. Ele ali mirando no drone, tentando derrubar o drone ali, coisa e tal, o drone passando e grande explosão. Não foi nesse tanque aqui que está visível, nesse tanque que está visível, mas dá para ver aqui que teve a explosão, né? E aí depois está o mesmo guardinha aqui falando com alguém, ó, deu merda, o drone atingiu ali o depósito, não sei o que lá, e aí chega um outro drone. Dá para ver o outro drone aqui nessa imagem, daqui a pouquinho aparece aí. Olha lá, ó, chegou outro drone ali, o cara correndo para tentar derrubar o drone com a arma. Olha lá, o drone aparecendo ali na imagem, tentando derrubar com a arma o drone, mas não conseguiu. O drone atingiu mais um tanque ali na região. Grande explosão. Não deu para ver a explosão em si, mas mostra justamente o guardinha aqui desesperado tentando derrubar o drone ucraniano e não conseguiu, né? Então, de novo, isso aí aconteceu de anteontem para ontem. A gente teve acesso às imagens agora, né? A grande notícia do dia de hoje foi justamente a tentativa dos russos de tomarem o vilarejo de Stonitsky Kozachok, que fica ali na fronteira de Kharkiv, né? Como a gente mostrou aqui no mapa, nessa região aqui de Kharkiv, aqui é a cidade de Kharkiv, o Oblast de Kharkiv é toda essa área aqui, e o estado de Kharkiv, e a gente já tem duas ações russas aqui que foram extremamente mal sucedidas, né? Tanto aqui em direção a Liptsi. Liptsi, essa cidade aqui, os ucranianos estão defendendo a cidade aqui, os russos queriam tomar essa cidade de Liptsi. Se eles tomassem a cidade de Liptsi, depois tem um monte de cidadezinhas aqui, tá vendo? Uma em seguida da outra aqui, ó, que seria mais fácil eles conseguirem chegar até bem perto de Kharkiv, que Kharkiv já é Kharkiv. Então tem uma cidadezinha depois da outra aqui, mas eles não conseguiram chegar até Liptsi, né? Conseguiram tomar essas cidades aqui que ficam bem na fronteira mesmo, mas logo em seguida as tropas ucranianas fizeram uma linha de defesa e agora a luta está aqui em Glibok, não conseguiram chegar a Liptsi, né? E Vovchansk aqui também era o outro objetivo deles, tentaram tomar Vovchansk, chegaram a tomar essa parte norte aqui de Vovchansk. Vovchansk fica mais perto da linha de frente, né? Por isso foi mais complicado para os ucranianos manterem a cidade. Porém, os ucranianos já retomaram a maior parte aqui do norte de Vovchansk, ainda tem algumas áreas ainda ocupadas pelos russos, mas foi um fracasso completo isso daqui, e os russos não apenas falharam nos objetivos, como perderam muito pessoal, perderam muito equipamento. Estima-se que 90% das tropas foram eliminadas nessa linha de frente aqui, ou seja, uma derrota enorme para o russo, e como se não bastasse, eles ainda deram um motivo para os Estados Unidos permitir o ataque ucraniano contra o território russo, né? Algo que até então os Estados Unidos não permitia. Então, falharam completamente aqui. E aí agora tentaram de novo mais aqui, né? Nessa outra cidadezinha, repara como é que é uma cidadezinha que fica bem na fronteira mesmo, né? Tá aqui, ó, a fronteira, a Rússia em cima, a Ucrânia embaixo, e a cidade ucraniana fica bem aqui na fronteira. Tentaram tomar a cidade, não conseguiram, os soldados ucranianos ali foram capazes de repelir esse ataque russo, o que mostra que os russos já estão com falta de pessoal ali, os ucranianos já reforçaram a fronteira nessa região, né? Por que os russos tentaram isso daqui? O objetivo deles é o mesmo, é tentar fazer com que as reservas ucranianas sejam distribuídas por uma linha de frente maior,
e isso, na ideia deles, favoreceria os ataques russos que estão acontecendo aqui em Ocheretny, em Kriminá, em outras regiões, né? Só que eles já tentaram isso e não conseguiram. A Ucrânia conseguiu botar reservas ali em Kharkiv e não depletar as reservas na linha de frente, então falhou completamente mais uma vez o plano russo aqui nessa região, né? Bom, aqui tem mais uma imagem de um obus russo, né? Destruído ali na região de Avdiivka, mais uma peça de artilharia destruída. Aparentemente a equipe também não sobreviveu, a equipe russa, justamente perto de Stepov, ali na região de Avdiivka, né? Avdiivka, essa região aqui, né, que foi tomada pelos russos recentemente. Stepov, essa cidadezinha aqui, durante muito tempo o Stepov foi a linha de frente aqui na região. Os ucranianos mantiveram a defesa aqui durante muito tempo, até que, infelizmente, a tomada de Avdiivka forçou os ucranianos a saírem aqui, primeiro para Semenivka, Berdish, e aí depois o grande avanço russo em Ocheretny obrigou eles a irem mais para trás aqui, nessa linha, nesse rio aqui, que é onde estão atualmente as defesas ucranianas, né? Como a gente já explicou, embora esse avanço aqui pareça muito grande, na prática não muda muita coisa, e a artilharia russa ali foi destruída naquela região ali, era uma artilharia grande, né? Bom, o Defimon confirma aqui que a cidade de Urozhaine foi tomada mesmo pelos russos. A gente chegou a falar isso ontem, embora não tivesse confirmação da tomada de Urozhaine. Urozhaine está aqui, né? É essa cidade aqui. Foi uma das últimas cidades capturadas pelos ucranianos na ofensiva de verão de 2023, e agora os russos retomaram Urozhaine, né? Retomaram gastando um monte de coisa, é o que ele mostra aqui. Ele falando aqui sobre, na thread dele, a quantidade de destroços de veículos blindados e coisa e tal que os russos perderam para retomar essa cidadezinha, que de novo é uma cidadezinha irrelevante no final das contas. É o que a gente tem visto acontecer, né? Os russos gastando uma quantidade enorme de equipamento e munição e blindados e pessoal, e no final das contas não conseguindo avançar praticamente nada. Uma cidadezinha ou outra estão avançando, estão avançando, mas a gente já fez a conta aqui, para eles tomarem meramente a região de Donetsk, que levaria 43 anos no ritmo que eles estão. Então é totalmente inútil esses avanços russos. Muito melhor faz a Ucrânia, que preserva suas tropas, preserva seus equipamentos, para quando tiver efetivamente vantagem operacional poder avançar, né? Bom, vendo aqui os mapas do Polé Volant, para a gente ver como é que está aqui a linha de frente, mas de novo eu já adianto para vocês, não teve nenhuma grande mudança. Aqui, mais uma vez, ali na região de Kriminá, próxima a Kriminá, Terni, né? Terni está aqui embaixo, Kriminá está para baixo aqui do mapa, Svatov está aqui para cima. Essa região aqui em Luhansk, mais aqui para cima. Essa região aqui, ó, Terni, Kriminá, Svatov aqui para cima. Enfim, nessa região aqui, pequenos avanços russos aqui, seguindo o que tinha acontecido ontem, mas também nenhuma mudança significativa. Aqui na região de New York não tem mudança também. Isso daqui a gente já tinha reportado esse avanço aqui nessa região. Não mudou nada, né? New York é um pouco mais para baixo aqui. Nessa região aqui. É uma área preocupante, porque os russos fizeram um saliente grande aqui. Mas vamos aguardar para ver como é que avança isso daqui. A Ucrânia já botou tropas de reserva nessa região. Imagina-se que em mais algumas semanas ainda vai ter algum avanço russo aqui, tá? Os russos ainda vão conseguir avançar alguma coisa aqui, mas em algumas semanas deve estar contido esse avanço nessa região. Aqui também em Ocheretny, mais uma vez, pequenos avanços sem nenhuma relevância. E aqui Urozhaine, como a gente falou, Urozhaine tomada pelos russos. Foi a informação que a gente já deu ontem, hoje a gente confirmou que realmente foi tomada, né? Então, de qualquer forma, não tem nenhuma mudança, seguem os russos desperdiçando equipamento e pessoal em avanços absolutamente irrisórios, enquanto os ucranianos continuam se poupando, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os ataques feitos ontem lá em depósitos de óleo ali na região de Rostov. A gente já falou sobre isso, não tenho o que acrescentar. Agora, tem uma informação interessante aqui de que um militar
e um empresário ligados a um ex-vice-ministro da defesa do Shoigu. Lembra aquela turma dos auxiliares do Shoigu que estavam acusados de corrupção, que foram expulsos e coisa e tal? Pois é, um empresário e um militar ligados a um desses caras foram mortos no mesmo dia, né? Morreram no mesmo dia. Muito curioso isso daí, mais uma das curiosidades da Rússia, né? A gente fala com isso. É um estado mafioso, as pessoas lá, o modus operandi de máfia mesmo. Quer dizer que não tinha corrupção no Ministério do Shoigu? Não, é lógico que tinha corrupção no Ministério do Shoigu, mas não foi por isso que caiu. Caiu porque alguém queria atrapalhar a vida de alguém, usou a corrupção como desculpa, porque a corrupção tem em toda a Rússia, em tudo quanto é lugar. Aliás, em todos os governos. O governo brasileiro também, qualquer governo tem corrupção para tudo quanto é lado. Aí, ou seja, usaram a corrupção como motivo para tirar o cara e matar o cara por desavença política, né? É o que acontece tipicamente lá. O Necromancer traz uma informação aqui sobre os soldados russos que tentam suicídio no campo de batalha, né? Eu não posso mostrar esse vídeo aqui é muito violento, mostra um soldado russo já todo ferido, aí ele pega uma granada e tenta se matar com a granada e não consegue, fica mais ferido ainda enfim, nem isso ele consegue fazer. Mas isso tem sido uma epidemia entre os russos lá, né? E aí ele está explicando aqui, tem aqui a tradução do caso aqui, explicando que esse pessoal tem que lembrar que a família deles não vai receber nenhuma indenização. A família recebe indenização quando o soldado é morto em batalha, ou seja, quando ele é morto em batalha, ele recebe indenização. Se ele for capturado pelo inimigo, também não recebe, mas continua recebendo o salário normalmente. Então, mas nesse caso da pessoa se matar, não recebe indenização nenhuma. Então, um monte de russos aí falando, não, que foi heróico o cara, não, ele se destruiu para não ser capturado pelos ucranianos. É porque os russos botam um medo enorme, dizem que os ucranianos fazem maldade com soldados e coisa e tal, quando na verdade quem faz maldade são os russos, né? Com prisioneiros de guerra. Aí os russos ficam com receio de se entregarem para os ucranianos, acabam se suicidando, e aí vão para o pior das situações, porque, primeiro, morrem, evidentemente, e segundo, porque acaba com a família não recebendo nada de indenização, porque não é morte em guerra, né? Enfim, só para avisar os russos aí que está à toa esse tipo de coisa. Bom, os russos liberaram uma imagem aqui do lançamento da famosa bomba, sei lá o que, 3000 lá, a bomba planadora russa, extremamente pesada, que tem causado muitos danos lá na Ucrânia, né? Na verdade, essa de 3000 aqui, os russos têm relativamente poucas delas, né? Mas tem de 1 tonelada também, de 1000 quilos, já é muito grande também. Então aqui está o lançamento da bomba, tá vendo? Ela é lançada pelo avião, aí ela faz um giro, olha lá, e as asas abrem, né? Então ela sai com as asas fechadas, ela faz um giro com as asas abertas e a partir daí passa a voar como se fosse um planador, né? Ela realmente plana, né? E consegue andar uma distância significativa, e ela tem um módulo aqui de medição de GPS, de forma que ela sabe exatamente onde é que ela vai cair, e os russos têm usado muitas dessas bombas para atingir cidades ucranianas, é uma temeridade isso. São bombas pouco precisas, tá? E causam um dano muito grande ali, né? Não são tão úteis do ponto de vista militar, mas acabam causando muito dano, principalmente à população civil nas cidades ucranianas. E é por conta dessas bombas que a Ucrânia precisa ter o direito de atingir os aviões russos em solo. Porque hoje a Ucrânia não pode atingir o Patriot, com os mísseis americanos, não pode atingir os aviões russos em solo, só no ar. E a questão é que isso não é suficiente, né? A Ucrânia não tem como atingir essa bomba, é muito difícil atingir essa bomba, e no final das contas a única alternativa é justamente você destruir o avião que lança a bomba. E é por isso que a Ucrânia está querendo a licença dos Estados Unidos para atingir as bases aéreas russas ali no território russo, né? Vamos torcer para isso acabar tendo sucesso, né? Bom, o Truth Warrior aqui traz a informação sobre a mudança no padrão de consumo de artilharia dos russos, né? Os russos usam principalmente 2 calibres em artilharia. Artilharia são canhões, obuses, né, armas grandes de artilharia, principalmente 152 milímetros e 122 milímetros. Historicamente, os russos usam muito mais 152 milímetros do que 122 milímetros. Isso aqui mostra
o quanto que foi gasto em geral. Tem outros calibres também que são menos usados aqui é mais morteiro no final das contas, mas o principal, 152 e 122. E aí o que está acontecendo aqui, né? Se você ver historicamente, ó, usa quase o dobro 152 em relação a 122, mas se você pegar os últimos meses, os russos têm usado muito mais 122 milímetros do que 152 milímetros. E aí vem a grande questão, o que está havendo? Né? Está faltando a arma de artilharia para usar cartuchos de 152 milímetros, é a fabricação de cartuchos russa que está atrasado, que não consegue produzir esse tipo de cartucho, né? E daí ele faz um estudo aqui dos vários tipos de morteiros e obuses e não sei o que lá, e chega à conclusão de que o problema não é falta de peças de artilharia. Como a gente já falou, a Rússia tem um excesso que vem desde a época da União Soviética. Muitas dessas armas são armas velhas, armas cheias de problema e coisa e tal, mas tem a arma ali, né? O problema é a falta de cartucho mesmo, a falta de projétil de artilharia, que aparentemente a Rússia só consegue produzir de 122 milímetros, não está conseguindo produzir mais 152 milímetros. Talvez tenha sido uma decisão estratégica deles focar em 122 milímetros, é um pouco menor, né? Então pode ter sido uma estratégia deles nisso daí. E também o que mostra essa estratégia é que eles estão focando mais na produção justamente daquelas bombas planadoras lançadas por aviões. Então isso aqui reforça mais uma vez que os russos estão abandonando a própria artilharia, não tem capacidade de manter a produção de projéteis em número suficiente, e estão focando cada vez mais nesses JDAM. Mais um argumento para os Estados Unidos autorizar atingir o solo ali russo, atingir bases aéreas russas no solo russo, né? Bom, a gente teve a informação aqui de que o ditador belarusso, né, o ditador de Belarus, Lukashenko, ele ordenou a retirada das tropas da fronteira ucraniana para suas bases permanentes. Segundo a mídia russa, segundo os jornais russos, ele fez isso devido à redução da tensão depois que a Ucrânia tirou suas tropas da fronteira. Então, a Ucrânia teria tirado as tropas da fronteira, então Belarus tirou as tropas da fronteira também ali, né? Agora, a informação que a gente tem da Ucrânia é que eles não tiraram as tropas da fronteira. Eles tiraram uma parte das tropas da fronteira, diminuíram as tropas na fronteira com Belarus, porque entendem que seria menor a chance de um ataque por Belarus nesse momento, e posicionaram essas tropas na fronteira com a Rússia, porque a Rússia sim teria interesse em fazer alguma coisa desse tipo, né? E ele também falou nesse discurso dele que não somos inimigos dos ucranianos, são as mesmas pessoas e coisa e tal. Nós precisamos negociar o mais cedo possível. Eu acredito que num futuro próximo, num encontro com Putin, nós vamos ver como procedemos isso, né? Então o Lukashenko é mais um bonequinho de recado do Putin, que está pedindo, pelo amor de Deus, vamos fazer um acordo de paz, a Rússia está perdendo, eu estou perdendo, estou desesperado, precisamos de um acordo de paz. Já foi o Viktor Orbán fazendo isso, agora o Lukashenko fazendo a mesma coisa, dois bonequinhos do Putin, para dar esse recado para o Ocidente. O Putin quer negociar, né? Mas não vai ter negociação. A negociação vai acontecer depois que a Rússia tirar suas tropas da Ucrânia. Aí vai ser negociada o pagamento da indenização para a Ucrânia, né? Bom, e aqui também, ó, um blogger russo está reclamando dessa situação, porque diz aqui, ó, essencialmente, às Forças Armadas ucranianas foi dada a oportunidade de transferir e liberar todas as suas forças na região de Kharkiv, né? Antes eles já haviam liberado uma grande parte das suas reservas ali, e agora eles podem transferir tudo, né? Ou seja, aqui são os russos reclamando desse movimento do Lukashenko de tirar as tropas ali do norte, ali do sul de Belarus, né? Do norte da Ucrânia, nesse movimento agora. Mas, de novo, o pessoal da Ucrânia já falou que não vai tirar todas as tropas. Diminuir as tropas, sim, estão diminuindo, mas tirar todas as tropas não, porque continua sendo perigoso um ataque russo a partir de Belarus ali na região, né? E bom, só para complementar, o Zelensky, ele está hoje na Irlanda, ele foi visitar a Irlanda, e de lá ele vai para o Reino Unido, para a Inglaterra, fazer conversas com os líderes europeus sobre apoio militar à Ucrânia, né? Vamos torcer por boas novidades vindo por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente.
Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.